tem que apresentar um projeto ao BNDES e nós priorizamos o ônibus a etanol. Isso é bastante interessante porque a cidade de São Paulo já tem os seus ônibus a etanol e nós estamos priorizando o ônibus a etanol. Então, parte desse investimento é para isso. Tecnologia criada e aperfeiçoada no Brasil, com investimentos estrangeiros, e superou em algum momento, foi uma briga, porque, não, mas e o ônibus a hidrogênio? Tá, tem 4 no Brasil rodando, fazendo teste. E o ônibus híbrido? Tem alguns no Brasil também rodando, fazendo teste. É uma tecnologia promissora. Mas o ônibus a etanol está aí. Se a gente quiser comprar 1.000 unidades até o final do ano, tem capacidade industrial para isso. Né? E é nessa linha que nós estamos trabalhando. Qual o mercado? Em termos de transporte urbano, nós não somos, ninguém pensa isso de uma maneira... Em termos de transporte urbano, nós estamos falando em 480 mil unidades. Né? Então vamos começar devagarzinho, como diz o outro, vamos começar pequeno, pensar grande e andar rápido. É mais ou menos isso, essa é a nossa proposta. E em termos de mitigação na energia, a ideia é você investir na geração e distribuição local de energia renovável, pensando eólica, solar, biomassa, faltou uma ali, que é a energia das ondas do mar. Um país que tem 8.000 quilômetros de costa e não tem nem tem um piloto no Rio de Janeiro, mostrando a possibilidade de geração de energia das ondas do mar. Então, nós estamos incentivando todos os setores industriais, os setores de pesquisa, para que façam investimento nessas linhas, e o nosso carro-chefe, 2011, 2012 e possivelmente 2013, será o etanol nesse primeiro momento. São ações reais que estão em prática e já começaram. Okay? Próximo. Nós temos aí uma oportunidade imensa, discutir mais na frente a redução da emissão por desmatamento e degradação, que é o RED+, nesse momento tem uma missão brasileira em bom, ampliando essas discussões. Os serviços ambientais, como é que a produção de cana, ou a produção acoplada à cana com outras culturas, pode entrar nesse tipo de serviço, se é possível. Temos uma necessidade importante de regulação do mercado, desse mercado de carbono. É preciso fazer uma ação conjunta governo e iniciativa privada. E a ideia é estabelecer uma estratégia de marketing nacional. Daqui para frente, vocês vão ouvir cada vez mais, por parte do Ministério do Meio Ambiente, que ambiente é desenvolvimento. E nós vamos discutir energia verde e economia verde, defendendo o Brasil como uma potência ambiental. Muito obrigado. Muito obrigada, Eduardo Delgado Assad. Agora nós vamos passar para o assessor especial da Secretária-Geral da Presidência da República, senhor José Lopes Feijó, que vai abordar para nós o compromisso trabalhista nacional. Primeiro, um bom dia a todos e todas presentes, cumprimentar os componentes aqui da bancada, já que não temos uma mesa, né? E dizer que esse compromisso nacional para a melhoria das condições de trabalho na lavoura de cana, no meu caso, ele tem um fato bastante curioso. Eu o negocio de duas formas. Primeiro, como membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, estando como conselheiro, oriundo do movimento sindical que eu sou, no debate que fizemos sobre esse tema. E agora, estando na Secretaria-Geral da Presidência da República, com a tarefa de coordenar os próximos passos desse compromisso. O que é que esse compromisso nacional para a melhoria das condições de trabalho na lavoura da cana tem de importante? Primeiro, esse debate ele tem começo quando, na retomada da produção do etanol brasileiro com combustível e o advento dos carros flex, começaram a ocorrer na área da lavoura da cana uma série de denúncias de que trabalhos executados de forma ruim estavam vitimando trabalhadores, inclusive com casos fatais, pessoas que morreram. E, dada a importância não só do tema qualidade do trabalho, mas também do tema etanol e a sua importância, que aqui já foi relatada, como um setor energético que o Brasil tende a desenvolver fortemente,
se viu a necessidade de buscarmos estruturar um acordo nacional, um compromisso nacional que enfrentasse essa questão. E essa é uma novidade. Normalmente os acordos no Brasil são acordos setoriais, são raros os acordos na área trabalhista de caráter nacional. Os acordos são por categoria, são por região, são por município, né? Então a ousadia da construção de um compromisso nacional foi uma novidade. E uma novidade interessante, porque se estabeleceu uma mesa tripartite, empresários, trabalhadores e suas representações, e governo federal. Esse compromisso começou a ser construído por demanda do presidente Lula em julho de 2008. E foi concluída sua etapa com assinatura de acordo em junho de 2009, quase um ano depois. Nesse período, 17 reuniões, 18 temas debatidos, 56 itens. E uma diversidade de questões abordadas para poder compor esse compromisso. Desde a questão da contratação de trabalhadores e trabalhadoras, por exemplo, até as condições de segurança no local de trabalho, ações sociais, ou seja, o que cada parte teria que fazer para que nós pudéssemos avançar nesse tema. Só para dar um exemplo. Um dos maiores dramas da contratação nesse setor é a chamada figura do gato. O gato, para quem deve estar ouvindo tradução, é uma contratação feita de forma ilegal, onde os direitos trabalhistas não são respeitados. E, normalmente, os trabalhadores contratados por essa forma são submetidos a condições de trabalho quase sempre degradantes. Então, a primeira coisa do acordo foi exatamente atacar este problema, deste compromisso foi atacar este problema. Como tornar a contratação, a regimentação de trabalhadores, principalmente na questão do plantio e do corte da cana, atividades sazonais, que muitas vezes demandam trabalhadores migrantes, né, trabalhadores que não vivem no local onde estão trabalhando, fazer com que esta contratação fosse uma contratação legal e, portanto, revestida dos direitos que a contratação legal obriga. Então, nós convencionamos no compromisso aperfeiçoar o Sistema Nacional de Emprego, que é um programa do governo federal, que tem agências espalhadas por todo o Brasil, para que a contratação seja feita prioritariamente pelo SINE, Sistema Nacional de Emprego. Quando isto ainda não for possível, a contratação ser feita de forma direta pelo empregador e não através do gato. Também na questão do trabalho migrante, aqui para exemplificar essa questão da contratação. O trabalhador migrante chega, muitas vezes, vem para esse local de trabalho arregimentado e os alojamentos nem sempre são adequados. Então, a questão de que o trabalhador migrante tenha alojamentos adequados para poder ali naquele período em que ele está longe da sua família, do seu local de origem, ter um tratamento digno, né? Que nesse local onde ele vai ficar alojado, sejam disponibilizados meios de comunicação, para que ele possa se comunicar com a sua família, que está distante. E que ao final da safra seja garantido a esse trabalhador e a essa trabalhadora as condições para o retorno ao seu local de origem. Né? Então, essa foi também uma parte importante do compromisso. Muitas vezes nós ouvimos falar que no transporte de trabalhadores para o corte da cana, não só, mas nesse caso sim, transporte com condições inadequadas. Nós tratamos desse tema. Então, transporte com condição adequada, com verificação regular, seguindo as normas que regulamentam o tema, para que seja não só transportado com segurança, mas também com conforto. Na questão, por exemplo, da segurança no local de trabalho, fornecimento de equipamento de proteção individual, né? O respeito às comissões internas de prevenção de acidentes, a divulgação das boas práticas de segurança no local de trabalho, né? Esses temas compõem esse acordo nacional. A questão
de como medir o trabalho. Essa era uma queixa muito forte das entidades sindicais de trabalhadores. A medição da produção, para que o trabalhador, que alegava sempre poder estar sendo lesado na sua produtividade, que ela fosse aferida de forma correta. Então, o acordo estabelece que os termos de aferição da produção têm que ser contratados com as entidades sindicais dos trabalhadores. E tem que ser dada publicidade, que o trabalhador tem que conhecer claramente quais são os métodos de medição dessa produção. E que a medição dessa produção tem que ser feita à vista do trabalhador. E que o preço daquela produção tem que estar divulgado com antecedência. E mais, no caso da remuneração do trabalhador e da trabalhadora, para aqueles trabalhadores que por qualquer motivo, na sua produção diária, não conseguem atingir o piso mínimo da categoria, que a complementação deste piso seja assegurada pelo contratante. Então, nós podemos ver que neste aspecto da contratação coletiva se avançou bastante. Avançou-se, inclusive, no respeito à organização sindical. Então, o direito à contratação coletiva, com antecedência, de boa-fé, a divulgação dos termos do acordo, o direito dos dirigentes sindicais, os representantes dos trabalhadores irem ao local de trabalho, evidentemente que avisando a empresa que estão indo, estando devidamente reconhecidos como representantes daqueles trabalhadores que o são daquela localidade, mas o direito assegurado de ir ao local de trabalho para averiguar não só o cumprimento do acordo, mas também se há alguma condição que precisa ser corrigida, negociada, resolvida. Então, e aqui, uma outra coisa que eu gostaria de registrar. Neste aspecto, o governo federal não atuou apenas como um mediador. Normalmente, nesses acordos, ocorre de o governo reunir as partes, fica mediando até que haja um compromisso. Ele atuou como mediador, mas atuou também como parte. E tem responsabilidades no contrato, digamos, no compromisso. Quais são as responsabilidades? Algumas. Por exemplo, aperfeiçoar o Sistema Nacional de Contratação, para que ele possa dar conta das necessidades de contratação. Segundo, investir fortemente em alfabetização e elevação de escolaridade. Terceiro, qualificação e requalificação profissional com vistas à reinserção no mercado de trabalho. Até porque o processo de mecanização da lavoura da cana vai levar a um processo de desemprego, de poupança de mão de obra. Esta mão de obra precisa ser reinserida, não só, às vezes, de forma mais qualificada na própria cadeia do etanol e do açúcar, mas também em outros setores produtivos nacionais. Então, este acordo tripartite, ele fixou responsabilidade para as partes. E ele é um acordo em que as empresas aderem. Elas não estão previamente obrigadas a cumprir. Ele é um acordo por adesão. E este acordo por adesão resultou, para quem possa ser descrente, que imediatamente na assinatura do acordo, em junho de 2009, mais de 300 empresas sucroalcooleiras aderiram a esse acordo. Poderia dizer que, se eu estiver errando o número, aqui alguém me corrija, mas mais de 70% do setor aderiu ao acordo. Então já é um bom começo. Nós entraremos agora em novos desafios, novas fases, o processo continua, nós estamos vivendo um momento em que o debate sobre políticas públicas está se acentuando com as entidades que compõem o acordo. Teremos agora, logo, logo, a implementação efetiva do processo de qualificação profissional e temos que dar continuidade a este procedimento. O acordo ia vencer agora, foi renovado, o seu prazo foi renovado por mais um ano. Portanto, nós temos mais um ano de trabalho pela frente. O que é que eu gostaria de destacar? Primeiro, o fato de termos construído um acordo nacional nos possibilita agora, por exemplo, estarmos debatendo um outro acordo nacional, que é o Acordo Nacional da Construção Civil para as obras de infraestrutura e obras do PAC. Recentemente, vocês observaram uma série de incidentes em grandes obras de usinas hidrelétricas em